artigo 5º, direitos e garantias individuais e coletivos. E vamos continuar. Calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round. Slide na tela, vem aqui comigo. Olha só o que nós temos. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não tem muito o que falar. Né? É o princípio do devido processo legal. Em outras palavras, ninguém pode ser punido sem o devido processo legal, porque é dentro do devido processo legal que você vai ter direito à ampla defesa e ao contraditório. Beleza? Então, em outras palavras, ninguém pode ser punido sem ampla defesa ou contraditório, porque é dentro do processo que você vai ter direito ali a essa ampla defesa. Beleza? Então, tá aí. Isso já casa com o próximo, que diz aos litigantes, que é a galera que está brigando na justiça, tá? Está em litígio, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recurso aí inerentes. Então, só para fechar esse raciocínio, vamos supor que você é um servidor público. Tá? Em regra geral, um servidor público, para receber uma simples advertência por escrito, uma simples advertência, tem que ser aberto algo do tipo como uma sindicância, pelo menos. E dentro dessa sindicância, ele tem que ter o direito ali, a possibilidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório. Tá? Ah, professor, mas é apenas uma advertência. Mas é uma punição. E ninguém vai ser punido sem ampla defesa e contraditório. Ninguém vai ser punido sem o devido processo legal. Então, essa é a ideia. Não há punição sem o devido processo legal, sem ampla defesa contraditória. Até porque, se a gente pegar a 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, a gente tem a ideia de que 2 advertências já geram uma suspensão sem remuneração de até 90 dias, sem receber nada em casa. Ou seja, uma simples advertência pode se tornar algo pesado para o cara. Então ele tem que se defender. Tranquilo? Facinho, né? Volta aqui para mim. Mais um. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Ou seja, você não pode usar, em regra geral, prova ilícita dentro do processo. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Também não tenho que falar. Vamos continuar. Mais um. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção de inocência. Olha que coisa bonitinha. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E quando é que eu vou provar o contrário? Quando sair a sentença transitada em julgado. Professorzinho no meu coração. Então o senhor está dizendo que se eu responder a 10 processos criminais, mas em nenhum deles eu tenho sentença transitada em julgado, então eu sou uma pessoa primária, eu sou inocente ainda, sim. Porque você é inocente até que se prove o contrário. Então pode estar respondendo a 200 processos. Nenhum teve sentença transitada em julgado. Então você é o quê? Você é inocente. Até que se prove o contrário. Beleza? Na época da eleição, né, da eleição que teve ali de Lula e Bolsonaro, vocês sabem que eu não gosto de falar muito de política, não gosto de política, mas é uma parte mais técnica. Na época da
eleição, teve um momento que eu olhei para cima e digo, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão falando. Tá? E se eu já não gosto de discutir política, vendo a galera falando asneira, meu amigo chega a me dar uma agonia. Porque ficou aquela discussão sobre o Lula. Não é? Lula foi condenado, Lula foi descondenado, Lula foi absolvido, não foi absolvido. A vontade que dava era chegar para a galera e dizer assim, companheiro, vamos devagarinho na conversa. Você está falando coisa demais, tá? Eu nunca na história antes desse Brasil, ele tinha uma vontade que dá de conversar com ele, mas não pode conversar, né? Então, o que é que fica nessa história? Fica nessa história o seguinte, para pensar. Lula respondeu o processo. Ele foi condenado em primeira instância? Foi. Ele foi condenado em segunda instância? Foi. Quando chegou na terceira instância, o que é que aconteceu? Disseram o seguinte, sabe aquela ideia do juiz competente, juiz natural? Todo mundo tem o direito de ser julgado por um juiz natural, um juiz competente, um órgão competente. Lembra disso? Aí o terceira instância disse, não foi o juiz competente não. Não era Curitiba, era Brasília. Aí mandaram para Brasília. E aí anulou essa primeira decisão e anulou a segunda decisão. Tá? Começou tudo do zero. E aí começou de novo, tudo do zero. Quando ia sair a primeira sentença, o processo prescreveu. Porque aqui a gente viu que o que não prescreve, o que é imprescritível é racismo e ação de grupos armados. O resto prescreve. E aí, como Lula já tinha mais de praticamente 80 anos, né? O prazo prescricional pela metade. E aí prescreve mais rápido. E aí o processo prescreveu, ou seja, não teve julgamento de mérito. Então, é correto afirmar que o Lula ele foi condenado? Não, ele não foi condenado, porque não teve julgamento de mérito. É correto afirmar que ele foi absolvido? Não, porque não teve julgamento de mérito. Você nem pode falar que ele foi condenado, nem pode falar que ele foi absolvido, porque na verdade não houve julgamento, não foi julgado, sequer foi julgado. Por que não foi julgado? Porque o processo prescreveu, porque o Estado perdeu prazo de julgamento. Então é errado dizer que ele é condenado ou descondenado, como alguns falaram, mas também é errado dizer que ele foi absolvido. Ele não foi absolvido, ele sequer foi julgado. Não houve um julgamento, simples assim, como acontece muitas vezes no nosso país, tá? Mas, professor, e aí? E aí que o que sobra disso tudo é que o quê? Se não tem uma condenação, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não teve a prova o contrário, todo mundo é inocente. Entendeu a jogada? Então, não tem muito o que se discutir. É literalmente isso. E acabou lembrando que eu estou falando de maneira técnica, sem querer entrar em absolutamente nenhum viés político aqui, que nem gosto, nem é a minha praia. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tranquilo? Beleza, volta para mim. Vamos andando. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Né? Salvo nas hipóteses previstas em lei. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Que uma pessoa que já está identificada no processo não vai passar por uma identificação criminal, tá? Não vai passar para botar os dedinhos lá no IPC, lá na Polícia Civil ou na Polícia Federal para saber se você é você.
Então, o identificado não vai ser submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, se o juiz tiver alguma dúvida com relação a isso e o juiz, né, determinar por ordem judicial que ele vá para a identificação. Aí poderia. Também tem muito o que falar, né? Assim. E por fim, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se ela não for intentada no prazo legal. Esse aqui é interessante porque a gente tem duas frasezinhas, mas que requer uma explicação maior. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho ação penal pública. Professor, o que é ação penal pública? É uma ação onde o dono da ação é o Ministério Público. E o Ministério Público teria o prazo ali, por exemplo, né, de 15 dias, tá? 15 dias em regra, né? Eu sou 15 dias para oferecer a denúncia contra uma pessoa. Beleza? Por outro lado, eu tenho ação penal privada. E aí, quem é o dono da ação penal privada? O dono da ação penal privada é a vítima. Professor, qual é a diferença dessas duas? A ação penal pública, o dono da ação é o Ministério Público, porque ele está olhando para toda a sociedade. Para pensar no homicídio. O cara morreu, a vítima morreu em regra. Como é que a vítima vai dar entrada? Então, quem vai dar entrada com a ação é o Ministério Público, porque ele está olhando para toda a sociedade. No roubo, muitas vezes no roubo, a vítima pode até perdoar o réu, mas a pergunta que não quer calar é: esse réu, ele tem condições de conviver em sociedade? Ele é uma ameaça à sociedade? Então, o que a pessoa quer o quê? Que ele passe pelo devido processo legal, caso seja condenado, passe por um processo de ressocialização e volte à sociedade ressocializado, reintegrado a essa sociedade. Então, veja que o Ministério Público ele não está olhando para o interesse da vítima, ele está olhando para o interesse da sociedade. Tanto é que a vítima pode dizer: eu nem quero que botar isso para frente. Não interessa. Hoje, na Maria da Penha, a maioria dos delitos lá, principalmente violência doméstica, é delito de ação penal pública incondicionada. A vítima não tem escolha. Dizer que quero botar para frente, eu não quero botar para frente. Se tiver uma violência doméstica, a ação é do Ministério Público, ele vai botar para frente, a vítima querendo ou não, porque entende-se que aquela pessoa, aquele cara que está praticando aquele ato irregular, aquela ação, aquela lesão, enfim, aquele ato, né, que não tem palavras para descrever aqui, um ato tão covarde nesse sentido, ele não tem condições de viver em sociedade, porque ele está fazendo isso com ela hoje, ele vai fazer com outra amanhã. Então ele precisa passar por um processo de ressocialização. Essa é a ideia do Fantástico Mundo. Beleza? Agora, por outro lado, eu tenho situações que só dizem respeito à vítima. Por exemplo, calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação só diz respeito à vítima, pô. Para pensar, né? Aquilo que a gente já falou. O que é uma esculhambação? O que é esculhambar alguém? É algo totalmente subjetivo. Dentro de uma amizade, você pode ter dois amigos que vivem se esculhambando, no bom sentido. Um vive chamando o outro de não sei o quê. Né? Os alunos me chamam de Gasparzinho, Tiago Life, né? O Gugu, né? Larissa Manoela,
Mariana Ximenes, filho de Mariana Ximenes com Thiago Life, macarrão sem molho, né? Bolo fofo, faixa de pedestre, o que mais, meu Deus? Lagartixa de parede, souvenir, né? Branco gelo, né? Branco Evaldo, aí chama de quarto lugar, porque nem bronze pega, enfim. A pergunta é, eu me dou com isso? Não. Óbvio que eu não me dou. Por quê? Porque eu nasci em 80, década de 80. E lá era o seguinte, de mim você pode falar o que quiser, só não fale de mãe. Porque se você falar de mãe, o pau vai comer. Então, moral da história, eu não ligo, eu estou de boa com isso. Tá? Então veja que calúnia, injúria e difamação é algo totalmente subjetivo. E eu vou além, tá? Às vezes o cara liga, às vezes o cara se dói, o cara sente que foi difamado, sente que foi injuriado, mas ele não quer botar para frente. Por exemplo, imagina que eu tenho um aluno aqui agora e eu chego para esse aluno e digo, Zé, tu foi corno, Zé. Corno, miserável, isso na frente de todo mundo. Fulaninho, cicrano, beltrano, cara do iFood, da energia, da Cagepa, todo mundo foi lá. Aí vamos supor que ele ficou constrangido, mas ele pensou, cara, eu sei que eu sou corno. De boas. Eu sou o corno cuscuz, que é aquele que abafa. Tô de boa. Se eu for dar entrada contra o cara, olha que constrangimento. Eu vou ter que ficar na frente dos ursos. É capaz de aparecer uns ursos que eu nem conheço. Tá? Olha que situação. Quer saber do que mais? Olha, quanto mais mexe, mais pede. Vamos deixar isso aqui quieto, vamos. Então, é uma coisa que é só interesse da vítima, não é interesse da sociedade. Então, ela põe para frente, se ela quiser, ela tem que contratar um advogado para dar entrada com ação na justiça. Ela é quem se vire, beleza? Só que o que é que a Constituição está dizendo aqui? Que se eu tenho uma ação penal pública e o Ministério Público perdeu o prazo para entrar com a denúncia, a vítima agora vai ter o direito de entrar com a ação privada substituindo a ação pública. Tá? Então, vamos supor que você está respondendo um crime de ação penal pública, eu sou o promotor e você é meu amigo. Aí eu digo, não, vou pegar o processo dele aqui, vou engavetar, vamos deixar aqui, ó, até prescrever. O juiz não pode denunciar pelo Ministério Público, o juiz não pode acusar. O juiz não pode ser acusador e julgador. E aí, quem poderia dar um empurrão para começar a ação penal e destravar isso no MP? Quem poderia fazer isso? A Constituição entende que é a vítima. Nesse caso, a vítima, que é interessada no processo, ela pode chegar lá e entrar com a ação privada, substituindo a ação pública ante a inércia do MP. Agora, olha o detalhe. Se o MP pediu o arquivamento, a vítima não pode fazer nada, porque ele não foi omisso. Se o MP pediu novas diligências, novas investigações, ele precisa de novas provas, a vítima não pode fazer nada. Tá? A vítima só pode entrar com ação privada subsidiária da pública se passar o prazo e o MP não fizer absolutamente nada. Ele nem arquivou, nem pediu novas diligências, nem denunciou. Ele foi 100% omisso. Aí a vítima pode entrar. Porque o MP não está obrigado a fazer o que a vítima quer, mas ele está obrigado a trabalhar. Beleza? Aí eu botei aqui, ó. Trata-se de ação penal privada subsidiária da pública. Ocorre quando o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, perde o prazo para o oferecimento da denúncia. Nesse caso, nasce o direito de a vítima, através de advogado,
impetrar a queixa-crime, que é a ação privada, de forma substitutiva da denúncia do MP, dando pontapé à ação penal. Tranquilo? Facinho? De boas? De boas, né? Vamos para mais um. Ele diz o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Tá? Então, eu estou falando aqui, de atos processuais. Em outras palavras, o processo judicial é público. Professorzinho do meu coração, o senhor está querendo me dizer que o processo é público? É, o processo é público. Sigiloso é o inquérito. O inquérito policial é sigiloso, mas o processo é público. Para o professor, é público mesmo? É, por exemplo, no meu tempo, o que é que acontecia? No meu tempo, se a gente queria namorar, conhecer uma pessoa, a gente tinha que sair. Tinha que ir para bar, para festa, para algum canto. E aí, o que é que a gente fazia? A gente ia lá chamar as meninas para dançar. Né? Pegava a menina, chamava a menina para dançar. Nananã, nananã. Era bom demais. E aí você ia conversando, tarará, tarará. Né? Hoje eu vejo essa modernidade. Esse menino está onde? Hoje no Tinder. No Tinder. Pense no de mantê-lo, né? O que o povo diz desse Tinder. E aí o que é que eu fico impressionado é com a coragem do cidadão que não conhece a pessoa, nunca viu na vida, não sabe quem ela é, viu a foto dela no Tinder, conversou 5 minutos com ela no Tinder e marcou no setor competente, guerreiro. Já foi direto para o Tinder, para o setor competente. A pessoa pode ser bandido, pode ser gota serena. Tu já notou? Meu amigo, sorrir na cara do perigo. Faço não. Aí o menino do presencial diz assim: mas, professor, e tu quer que eu faça o quê, hein? Eu digo: primeira coisa que você vai fazer, eu digo assim: olha, por favor, você poderia me mandar aí uma foto do seu RG, por gentileza, o nome do seu pai, da sua mãe, né, bonitinho, e aí você inclusive confere, tentando fazer um Pix para ele, para saber se o nome do Pix é o noivo que está lá, para saber se está tudo batendo, tudo bonitinho, né? Oxe, professor, e eu vou pedir a identidade da pessoa. Eu digo: não, tu vai para o setor competente com a pessoa e está com vergonha de pedir a identidade. E para que isso? Com o nome do pai e da mãe dele, você vai para qualquer fórum. Entra no fórum e diz assim: onde é que é o telejudiciário? Aí o cara vai dizer: aqui. Aí você entra no telejudiciário. Aí vai dizer: olha, eu quero ver se tem um nome, se tem processo no nome dessa pessoa. Aí ele vai dizer: qual é o nome? O nome é fulano de tal, o nome da mãe é tal, o nome do pai é tal. O cara vai: tem 3, quinto andar, tribunal do júri. O cara vai: tribunal do júri? Tribunal do júri não é aquele que é crimes contra a vida? Eu denuncio agora. Posso ir lá ver? Pode. Vai lá, quinto andar. Aí você vai subir, aí vai chegar no tribunal do júri e vai dizer: eu quero ver esse processo. E ele vai deixar você ver sem advogado, sem nada? Vai, porque o processo é público. Aí ele vai dar o processo, você vai olhar e vai dizer: posso tirar foto? Pode. Por quê? Porque o processo é público. Ele vai dizer: está aqui, denúncia. Conhece as vítimas do Tinder, marca no setor competente e marca todas elas. Você vai dizer: já não vou, né? Deu errado, não vou. Aí tira a foto, manda para a pessoa e faz: olha o que eu encontrei, tá tranquilo, pode continuar suas coisinhas, mas eu não vou não, tá bom? De boas, tchauzinho, e vai embora. Então, moral da história: o processo é público. Se você quiser assistir o júri, é só ir pro fórum, pô. Vai lá no fórum e vai assistir o júri.
público, tá de boa. Achei uma audiência pública, tá de boa. Agora tem duas exceções. Quais são as exceções? Intimidade. Por exemplo, vara de família. Vara de família, tudo é segredo de justiça. Por quê? Porque a cangaia da galera só diz respeito à galera. Não diz respeito a mais ninguém. Então é tudo em segredo de justiça. Beleza? E interesse social, por exemplo, tudo que é do ECA. Tudo que envolve menor de idade. Também em segredo de justiça. Porque é interesse da sociedade como um todo proteger o menor. Tá? Então, cuidado, o processo é público, menos intimidade e interesse social. Mais um. Ele diz aqui, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Não tem muito o que falar, não é? Aqui ele está dizendo que o Estado vai prestar uma assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ou seja, o pobre, na forma da lei, não vai pagar as custas judiciais, o ônus da sucumbência, ainda vai ter direito à defensoria pública. Beleza? Agora é só para quem tiver insuficiência de recurso. Mais um. O Estado também indenizará o condenado por erro judiciário. Como assim erro judiciário? A sua prova ela vai dizer assim, fulaninho foi condenado a uma pena de 20 anos. No cumprimento da pena, ele conseguiu comprovar que não foi ele que praticou o crime. E isso foi reconhecido através de sentença, numa revisão criminal. O Estado agora vai ter que indenizar ele? Vai. Simples assim. Houve um erro do judiciário. Condenou o cara errado. Tranquilo? Assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Também não tem o que falar. Se a sentença é 10 anos, o cara tem que cumprir 10 anos, não pode cumprir 15. Tá? Nesses dois casos, você vai entrar contra o Estado e o Estado vai indenizar. Mais um. São gratuitas para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Qual é o problema aqui? Presta atenção. Ele está dizendo que é só para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Aí, o certidão de nascimento e a certidão de óbito, ela seria gratuita. E aqui seria só para o pobre na forma da lei, em regra, quem está dentro do Cade Único, Bolsa Família e tudo mais. Só que qual é o problema? O STF entendeu que esse direito era para todos. Então eu quero que você vá na manha. Se ele perguntar de acordo com o STF, é para todo mundo. Mas a tendência é vir na sua prova de acordo com a Constituição, de acordo com a letra da lei. E aí, de acordo com a letra da lei, é só para o reconhecidamente pobres. Quando a prova quer dar uma aloprada, ela bota assim, ó, são gratuitos, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Errado, porque está faltando o reconhecidamente pobre. Está faltando reconhecidamente pobre. São gratuitos na forma da lei, são, mas isso é para o reconhecidamente pobre. Se ele tira, fica para todo mundo, aí está errado. Cuidado com isso. Beleza? Mais um. São gratuitos as ações de habeas corpus e habeas datas e os atos necessários ao exercício da cidadania. Nos próximos blocos a gente vai ver todos os remédios constitucionais
Vou falar do habeas corpus, habeas data, tudo bonitinho. Né? Por enquanto, só memoriza habeas corpus, habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania. É tudo gratuito. E continua. A todos no âmbito judicial, tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Professorzinho do meu coração, por que o processo tem que ser rápido? O processo tem que ser rápido porque senão prescreve. Tá? Então a ideia é que o processo seja rápido para não prescrever e também para que ele atinja a sua função. Por exemplo, às vezes você está ali disputando uma propriedade com alguém, o processo demora tanto que você morre, a propriedade perde seu valor, né? O bem perece. Então, o processo tem que ser rápido para que ele atinja a sua finalidade. Se demorar muito, ele vai perder a sua finalidade e não vai servir para nada. Daí a ideia da celeridade processual. Também é tranquilo, né? De boas. Vamos andando. Vamos falar agora da prisão. Beleza? E aí nós temos já uma coisa muito pesada aqui de imediato. A gente vai começar com a partezinha pesada, que é a partezinha de prisão, mas preste atenção. Ele diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito. Primeira causa de prisão, flagrante delito. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, eu tenho aqui a segunda. Salvo os casos de transgressão militar, terceira, ou crime propriamente militar, quarto. Então, veja que a gente tem aqui 4 tipos de prisão. Nós temos flagrante delito, ordem da autoridade judiciária, transgressão militar e crime propriamente militar. Vamos lá. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, para você entender isso aqui, foi um caso que eu peguei lá no Ministério Público. Né? E eu sempre uso como exemplo para que você fique bem ligado nessa ideia de prisão e liberdade. Era o seguinte, era um menino, ele tinha aproximadamente ali 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, era uma criança. E a professora na escola foi lavar o bumbumzinho dele e, segundo a professora, abre aspas, o ânus dele estava parecendo uma couve-flor. Ele tinha uma doença sexualmente transmissível. A professora comunicou à direção da escola, a direção da escola comunicou ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar comunicou à Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse crime. E quando você abre um inquérito dessa natureza, a primeira coisa que você faz é citar papai e mamãe para que eles compareçam à delegacia e prestem o depoimento, dizendo quem frequenta a casa, quem poderia ser um possível agressor nesse sentido. Quando foi ouvir o pai de cara já olhou para o delegado e disse: fui eu que pratiquei isso. E o delegado, né, espantado, perguntou: você já praticou isso quantas vezes? Desse jeito. Não sei não. Desde que ele nasceu, que eu faço isso, ele é meu. Né? O delegado: e você faz o quê? Não, eu faço tudo, por trás, pela boca, não sei o quê, papapá. É tudo meu, já perdi as contas de quantas vezes eu fiz. Pergunta: esse cara que confessou esse crime terrível contra o próprio filho, na frente da autoridade policial, ele vai sair de lá andando ou ele vai ficar preso? O que é que você me diz?
Resposta: ele vai sair andando da delegacia. Andando, professor? É, andando. E o delegado ele vai ter que dizer assim, quer um cafezinho, quer uma aguinha, tá tudo bem, tudo tranquilo. Professor, por que ele vai sair andando? Porque não tem flagrante delito. Ele não está em uma situação de flagrante e nem tem ordem do juiz, não é do delegado, é do juiz. Não tem. Não é o caso de militar, de transgressão militar ou crime militar. Se não tem nenhuma desses, não encosta no cara. Não pega no cara. Não pode prender o cara. Professor, o delegado pode requerer ao juiz a prisão dele? Pode. O delegado vai ter que preparar o requerimento, enviar para o juiz. O juiz vai receber, vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai dar um parecer, volta para o juiz, vai juntar os antecedentes criminais dele e depois o juiz decide. Daqui para lá o cara já está no Paraguai. Tá? Mas o delegado não pode segurar ele lá, não pode prender ele lá. Mas ele confessou, pois é, não é? Se ele confessou, tecnicamente isso é uma coisa boa para ele. Porque impede a prisão dele de uma certa forma. Porque demonstra que ele está contribuindo com a investigação. Que ele não tem intenção nenhuma em prejudicar a investigação. Então, se ele não está em flagrante, ele vai ser preso por ordem do juiz. E o juiz, para dar essa ordem, tem que ver se ele é uma ameaça para a sociedade ou para o processo. Bem, se ele está confessando, já não é uma ameaça para o processo, já que ele está contribuindo com a investigação. Então, é até um dos requisitos para a manutenção dele em liberdade. Professor, que absurdo! Pois é. É por isso que nós temos hoje um Código Penal de 1940 e um Código de Processo Penal de 1941. Tá? Beleza? Só para a gente anotar aí na nota de rodapé. Mas essa é a ideia. Leva isso para o coração. Está em flagrante? Não. Tem ordem judicial? Não. É um caso de transgressão militar, que seria, vamos dizer assim, uma besteira feita no âmbito militar que vai só para a ficha do cara. Ou um crime propriamente militar, que seria um crime mais grave no âmbito militar. Aí não tem isso, não encosta na pessoa, não pode prender. Ficou claro? Beleza, né? Volta para cá. Mais um. Ele diz, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Isso casa com o que a gente estava falando. Aqui é a ideia de quê? A ideia de que a regra é a liberdade. A prisão é sempre em último caso. A regra é a liberdade. A prisão é sempre em último caso. No Brasil, primeiro você vai ver a possibilidade de deixar o cara responder no processo em liberdade. Se você vê que ele vai estar atrapalhando, aí você coloca medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, proibição de chegar perto de pessoas, de locais, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento noturno. Se nenhuma dessas medidas cautelares, de maneira isolada ou cumulativa, forem suficientes para impedir que o cara prejudique o processo, a sociedade, aí que decreta a preventiva. A preventiva é sempre em último caso, tá? Preventiva é sempre em último caso. Professor, mas eu vi que na TV... Não. Aí é outra história. Porque hoje a gente tem muita, burburinho de TV, política, tal, não sei o quê. Mas para a nossa prova, a ideia seria essa. A prisão é sempre em última hipótese. Beleza? E mais um. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente
24 horas não. Bota aí, não é em 24 horas. 24 horas não. É imediatamente ao juiz competente, a família do preso ou pessoa por ele indicada. Professor, então o senhor está dizendo que a prisão do cara, ou seja, né, vai fazer um papelzinho dizendo: fulaninho foi preso no dia tal, 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 de tal horas, em tal bairro, em tal cidade, acusado em tese da prática do crime do artigo 157, que é o roubo simples. Pronto, comuniquei a prisão, comuniquei. E o local onde se encontre, e atualmente se encontra na carceragem da Central de Polícia do Estado tal. Pronto. Aí comunicou o local onde ele se encontra. Isso tem que ser comunicado imediatamente ao juiz? O delegado vai fazer esse papelzinho, um papelzinho só, comunicando a prisão e o local, vai apertar enviar e vai direto para o juiz. Comuniquei ali a prisão imediatamente. E eu vou ter que comunicar também quem? A família do preso ou pessoa por ele indicada. Professor, não sou obrigado a comunicar a família do preso, não? Não. Você não é obrigado a comunicar a família do preso, não. O preso é quem vai dizer. Às vezes, coitada de Dona Maria está lá em casa, aí o cara já levou tudo que tinha dentro de casa, Dona Maria está lavando roupa, não tem nem o que fazer. Aí ele vai comunicar quem? Os amiguinhos do tráfico. Porque se é uma coisa que é organizada nesse país, é o tráfico. E aí, muitas vezes já tem advogado, já tem tudo bonitinho, já vai tudo fazer todo o esquema. Então, vai comunicar a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Deu para entender isso? Pegou essa ideia? Tranquilo? De boa, né, meu povo? De boa. E para a gente fechar nosso blocozinho, ele diz o quê? O seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada assistência da família e do advogado. Professor, ele não é obrigado a falar na frente do delegado, não? Não, não é obrigado. Ele é obrigado a falar na frente do juiz? Não. O preso não é obrigado a falar na frente de seu ninguém. É a partir dessa ideia do direito ao silêncio que nasce aquela ideia que ninguém é obrigado a produzir prova contra ninguém. Ele pode ficar em todas as audiências assim, bem de boa, tá? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Tá? Então ele pode ficar calado sim. E isso não pode ser interpretado como algo negativo contra ele. Aqui não tem quem cala consente, tem quem cala, cala. Só isso. Beleza? Mais um. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Meu povo amado, quando o cara for preso, ele vai receber uma nota de culpa. O que é uma nota de culpa? É um papel dizendo o motivo da prisão. E nesse papel vai estar o nome do policial que prendeu, o nome de todas as testemunhas e vai estar assinado com o nome do delegado. Ele vai receber esse papel e vai ficar com ele dentro da cela, na delegacia de polícia, dentro da carceragem da delegacia de polícia. Tá? E o delegado tem 24 horas para entregar isso para ele, a nota de culpa. Então, moral da história, ele vai saber quem for o responsável por sua prisão? Vai. Caramba, professor, vai saber quem for o responsável. Ele vai saber quem realizou o seu interrogatório? Vai. E aí, professor? E aí é isso, está escrito aqui, não tem o que falar. Cuidado com isso. Beleza? E para fechar o bloco, a prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária, pelo juiz. Não é pela autoridade policial aqui em regra, tá? É o juiz. Como assim, professor? O juiz, sempre que ele tomar conhecimento, ou sempre que ele analisar e descobrir ali que aquela prisão ela está ilegal, ou seja, que não existe flagrante, ou que os motivos que levaram à ordem judicial não existem mais, o juiz é obrigado a soltar o cara, que a gente chama de relaxar a prisão, revogar a medida. Tá? Por quê, professor? Porque a partir do momento que ele está preso, toda a responsabilidade pela prisão dele é do Estado. Tá? O Estado está responsável por isso. O que significa dizer que tudo que acontecer com ele ali dentro é do Estado. Se ele deveria ser solto e não foi, e acontecer alguma coisa com ele, aí é pior ainda 10 vezes. Então, se o juiz entendeu que ele está preso em flagrante, mas não tinha flagrante, o juiz pode sozinho, de ofício, soltar o cara. Se ele está preso por uma ordem do juiz, mas os motivos que levaram à prisão não existem mais, ele está preso para não prejudicar a colheita de provas, né, para não destruir provas, mas todas as provas já foram produzidas, não tem mais como ele destruir. Então, os motivos que levaram à prisão não existem mais. E agora? E agora ele tem que ser solto. E o juiz pode soltar ele de ofício? Pode. O juiz pode soltar de ofício na canetada. A prisão ilegal tem que ser relaxada imediatamente pelo juiz. Beleza? Até porque a regra é a liberdade. A prisão é sempre outro caso. Tranquilo, meu povo? Tranquilo, né? Próximo bloco, a gente vai falar da prisão civil por dívida e vai fechar essa parte. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, professor Evaldo Rodrigues na área, e vamos para mais um bloco. Nesse bloco aqui, a gente vai fechar essa parte geral do artigo 5º, ficando aí faltando apenas a parte dos remédios constitucionais, que também estão dentro do artigo 5º, mas a gente vai estudar de maneira separada para ficar mais didático, tá bom? Então, vamos fechar essa parte do artigo 5º. Vamos lá, vem comigo, slide na tela. Olha só o que nós temos. Ele diz o seguinte: não haverá prisão civil por dívida. Olha só, não teremos prisão civil por dívida. Então, você que está aí, meu amigo e minha amiga, está devendo ao Serasa, fique tranquilo. Você não vai ser preso exatamente. Pode ser que você responda um processo por dívida? Pode. Pode ser que queiram pegar sua motocicleta, seu carro? Pode. Mas pode me prender? Não. Até porque é o que separa, né, um adulto de um menino é o nome no Serasa. Exatamente. Isso é o que separa. É muito bom. Eu fico vendo esses meninos hoje, tudo com depressão, com não sei o quê, com papapá, sentindo solitário, sozinho. Sabe o que é isso? É a falta do Serasa na sua vida. Porque quando o Serasa entra na sua vida, guerreiro, é mensagem todos os dias, e-mails todos os dias, ligação toda hora. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Não é bacana? É bacana. Lembrando sempre que contém comentários, contém ironia nos meus comentários, tá? Então, lembra que ninguém pode ser preso por dívida. Ficou claro? Salvo, quem é que pode ser preso por dívida? Quem? Qual é a cadeia que dá certo aqui no Brasil? Pelo menos na grande maioria das vezes. Pensão, guerreiro. Pensão aí sim, desde pagar a pensão que dá errado. Agora, olha os detalhezinhos que nós temos aqui para a pensão. Olha que pegadinhos miseráveis. Ele diz, salvo a do responsável pelo inadimplemento.
Aí sabe o que a sua prova vai fazer? Ela vai tirar o in, guerreiro. Se ela tirar o in, fica adimplemento. Adimplemento é o quê? Paguei. Adimplemento é o quê? Está pago. O que vai levar você para a cadeia é o inadimplemento, ou seja, você não pagou, você está inadimplente. Então, se ele tirar o in, às vezes o cara lendo rápido, dançou lindo. É o inadimplemento, não é o adimplemento. E é o inadimplemento voluntário. Aí sua prova vai botar o quê? Involuntário, não é involuntário. Porque o involuntário seria, ele não pagou por quê? Porque não teve como. Por exemplo, o cara está em coma no hospital e aí não pagou. Ele não pagou por quê? Porque ele está em coma. Foi involuntário. Então tem que ser aquele que o cara tinha que pagar e não pagou, por maneira voluntária. Ah, mas é porque ele perdeu o emprego. Comunicou ao juiz? Não, então te vira. Tá? Teria que pagar. Não pagou por quê? Porque não quis. E inexcusável. Professor, o que é inexcusável? Inexcusável é que não tem desculpa, não tem excusa. Não dá para se afastar disso, né? Como diria Tiziano Ferro, escusa se te amo. Meu amigo, não pode deixar para lá, não. Não tem desculpa, não. Aí ele vai tirar o que de novo? O in. Aí vai ficar excusável. Excusável que dá para se afastar, dá para dar uma desculpa. Por exemplo, olha, eu não paguei porque não sou eu que pago. Quem paga é minha mamãe e meu papai, ou seja, vovó e vovô. Porque não tem umas coisinhas dessas que às vezes vovó e vovô pagam. Então aqui seria um caso que não dá para excusar. Então, cuidado, tá? É inadimplemento, voluntário e inexcusável. Cuidado com esses nomezinhos. A galera lendo rápido sempre perde esses nomezinhos. De obrigação alimentícia, e aqui outro cuidado, porque eu já vi gente perdendo uma questão dizendo, mas não é só alimentos, tem que pagar colégio, tem que pagar não sei o quê. Meu amigo, quando ele fala obrigação alimentícia, está incluso tudo isso. Não é só alimentos, não. Aqui é a pensão como um todo, tá? Não bisonha, não. Não veja que é só alimentos, não. A obrigação alimentícia aqui é a pensão como um todo. Beleza? Aí ele bota, e o depositário infiel. E é aqui onde mora o perigo. Por que aqui onde mora o perigo, professor? O que é o depositário fiel? Vamos lá. Vamos supor que eu e você, nós estamos disputando um vinho do Porto 1890 na justiça. Eu estou dizendo que é meu por herança, você está dizendo que é seu por herança. Meu amigo, minha amiga, se esse vinho ficar comigo, sabe o que vai acontecer? Eu vou beber. E, mesmo que você ganhe na justiça, eu vou só lhe devolver o frasco. Melhor. Mas sabe o que a gente vai fazer? Eu vou botar kisuke dentro dele, vou fechar e vou lhe entregar. Então, esse vinho não pode ficar comigo, porque se ficar comigo vai dar errado. Se ficar com você, você pode fazer a mesma coisa e também dar errado. Aí, quem é o depositário fiel? Depositário fiel é uma terceira pessoa que o judiciário vai chegar e vai dizer, guarde aqui o vinho enquanto a disputa na justiça não se encerra. Esse cara ele vai estar guardando o vinho. Ele é um depositário fiel. Se ele toma o vinho, se ele vende o vinho, se ele se desfaz do vinho, se ele faz qualquer coisa nesse sentido, ele se torna um depositário infiel. Então, quem é o depositário infiel é o cara que está guardando um bem por ordem judicial e ele se desfaz desse bem. Ele bebe, ele toma, ele vende,
ele doa, então ele se torna um depositário infiel. E aí o que é que o STF falou do depositário infiel? Aí, súmula vinculante número 25. É ilícita, ou seja, ilegal, a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, o STF está dizendo que não pode prender o depositário infiel. Não pode prender o depositário infiel. É ilegal. Professor, e como é que eu faço? Aqui para a gente. Aqui eu quero cuidado, porque a regra vai ser o STF. Na grande maioria das provas. Na verdade, nos últimos 10 anos eu só vi 2 questões que cobraram a letrinha da lei e consideraram correto. São questões antigas, bem antigas. Todas as outras vêm considerando o STF, muitas vezes sem nem citar o STF. Então, o que é que eu quero que você bote na sua cabeça? Se vier uma prova perguntando assim, uma questão perguntando, é possível a prisão civil por dívida? E a resposta é sim, pensão alimentícia, porque pensão alimentícia ainda pode. Então, existe uma possibilidade de prisão civil por dívida? Sim, pensão alimentícia. É possível a prisão civil por dívida do depositário infiel? Não. Por quê? Porque o STF disse que não. Inclusive tem súmula vinculante que tem força de lei. Não pode, é ilícita, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, muito cuidado. A única exceção para a prisão civil por dívida é a pensão. Não pode depositar infiel. Mas está na Constituição. Mas a tendência para a sua prova é sempre vir o STF nesse caso. Tá? Muito cuidado. Vai por exclusão, mas a tendência é essa. Beleza? Beleza, professor. E por fim, em 2022, entrou o último inciso aqui, foi incluído o último inciso aqui do artigo 5º, que diz: é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Em outras palavras, a gente tem aqui, a gente já tinha, né, a Lei de Proteção Geral de Dados, a LGPD, e agora a gente tem a proteção de dados como direito fundamental. Tá? A proteção de dados hoje é um direito fundamental expresso no artigo 5º. Está caindo na prova perguntando, olha, a proteção geral, a proteção de dados, inclusive nos meios digitais, é um direito expressamente previsto no artigo 5º? Sim, porque está escrito aqui, está expressamente previsto no artigo 5º. Então, está correto. Beleza? Beleza, né, meu povo? Beleza. Aí a gente entra nas disposições finais, reta final, já do artigo 5º. Lembrando que remédios, a gente vai estudar a parte, mas também artigo 5º. Mas ele diz o seguinte, disposições finais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Em outras palavras, ele está dizendo o que está na Constituição está valendo de maneira imediata. Sua prova vai fazer uma coisinha aqui, vai tirar o I, aí vai ficar mediata. Mediata está na ideia de mediante alguma coisa. Aqui não é mediante alguma coisa, é imediata. Beleza? Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm uma aplicação imediata. Cuidado com isso, está na Constituição, está valendo. E aí vem a parte, né, que importa aqui nessas disposições, que é o segundo e o terceiro. Olha o que diz o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrente do regime
ou dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Se ele está dizendo, preste atenção, que os direitos que estão aqui na Constituição Federal não excluem outros que estão em outros documentos, como, por exemplo, tratados internacionais. Se ele está dizendo que eu tenho direitos fundamentais aqui na Constituição, mas que eu tenho também outros direitos em outros documentos, significa dizer que isso é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Em outras palavras, todos os direitos individuais e coletivos, todos os direitos fundamentais não estão na Constituição. O que eu tenho na Constituição é um exemplo. Eu tenho outros direitos fundamentais, por exemplo, em tratados internacionais de direitos humanos. Então, isso aqui é só um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, não exclui outros. Sua prova vai dizer que exclui. Não exclui, não exclui outros. Ela vai dizer que é um rol taxativo, não é um rol exemplificativo. Beleza? Beleza. Agora vem o mais técnico. O terceiro diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, incluído pela emenda constitucional em 2004. Professor, como assim? Não entendi. Vamos lá. Eu trouxe aqui isso aqui para vocês, mas eu vou usar logo isso aqui. Tem um lugar maravilhoso, que é esse aqui. Ó. Onde você quiser conhecer um lugar maravilhoso, vá para esse lugar aqui. É maravilhoso. Muito bom. Brasília, Congresso Nacional. Eita, que de manter. Congresso Nacional. Vamos lá. Preste atenção no que eu vou explicar. Proposta de emenda constitucional. Vamos supor que o presidente da República, ele vai apresentar uma PEC. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Incluir algo na Constituição, modificar algo na Constituição, retirar algo na Constituição, mexer na Constituição. E ele apresenta essa PEC aonde? Ao Congresso Nacional. E aí, quando essa PEC chega no Congresso Nacional, ela vai ter que passar pelas 2 casas. Ela vai ter que passar pela Câmara dos Deputados. São 513 deputados, diga aí. E aqui na Câmara dos Deputados, ela vai ter que passar por 2 votações. Vai ter o primeiro turno de votação e o segundo turno de votação. Vai ter a votação lá, vai. Eles vão chegar e vão dizer, galera, calma, vamos lá, vamos fazer a votação. Não bata no coleguinha, não é legal, não faça isso. Porque você está cuspindo no outro, não faça isso, vamos votar. Aí os 513 vão votar. Se 3/5 forem a favor, ou seja, 60% da galera for a favor, está aprovado no primeiro turno. E aí, professor? E aí, intervalo. Vai dar um tempinho, eles vão tomar um café. Porque aqui pra gente, dependendo do que eles tomaram café, dependendo de quem eles conversaram, dependendo, porque lá tem um painel grande que tem muito pixels. Tem muito pixels. É pixels com
força bate no negócio, tá entendendo? E aí, dependendo dos pixels que entrou, saiu, eu mantenho ou mudo o meu voto. Aí vai ter uma segunda votação, tá? E aí eles vão votar tudo de novo, a mesma coisa. Se 3/5 aprovarem, ou seja, 60%, está aprovado na Câmara dos Deputados. Ou seja, aprovou na primeira casa em 2 turnos por 3/5. Aí depois vai mandar para onde? Vai mandar, por exemplo, para o Senado. Já no Senado são 81 senadores. E lá vai passar pelo mesmo processo. Votação em 2 turnos por 3/5 em cada um deles, né, que vai dar aqui 60%. Então, em outras palavras, se eu tenho 2 casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, Congresso, aprovada em 2 turnos, ou seja, em cada uma delas teve 2 votações, e por um quórum de 3/5 dos membros, que representam aqui 60%, eu tenho aprovada a emenda constitucional. Então, eu preciso que você decore 2 casas, 2 turnos, 3/5. Repete comigo. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Repete comigo. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Beleza? Aí eu estava dizendo isso para o menino fez. Eu não consigo decorar. Eu digo, homem, vá até a sua casa, dizendo 2 casas, 2 turnos, 3/5. Aí ele pensou e fez, professor, se eu entrar na minha casa, dizendo 2 casas, 2 turnos, eu não abro nem o 3/5, minha mulher já está na minha cara. Eu digo, então vá até a porta, criatura. Mas vá dizendo 2 casas, 2 turnos, 3/5. Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo bem, né? É exatamente o que a gente tem aqui. Cada casa do Congresso, 2 casas, 2 turnos, 3/5, está aprovado a emenda constitucional. Agora, o que é que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar sobre essa tabelinha aqui. Isso aqui é a hierarquia das normas e vai ter uma relação muito grande com isso aqui. Olha para cá. Qual é a norma máxima do Brasil? A Constituição. Ninguém pode estar acima da Constituição. A Constituição exerce uma hierarquia sobre todas as outras normas. Dentro da Constituição, nós temos normas constitucionais originárias. O que são essas normas constitucionais originárias? São as normas que vieram com a Constituição em 88. São as normas originais de fábrica. Porque quando a Constituição sai em 88, ela não é um livro branco. Ela tem normas de fábrica. Que normas são essas? As normas constitucionais originárias. Com o tempo, a gente tem ali as emendas constitucionais. Hoje já temos mais de 150 emendas na Constituição. Tá? Ou seja, são alterações, modificações na Constituição, inclusão, exclusão. Você está mexendo na Constituição. E para ter a emenda constitucional, a gente acabou de ver. É 2 casas, 2 turnos, por 3/5. Beleza? Beleza. Agora vem a parte nova. Tá? Vem a parte nova. Qual é a parte nova? Um tratado internacional de direitos humanos. Por exemplo, um tratado que fala das pessoas com deficiência. Tá? O tratado que a gente aprovou contra qualquer tipo de discriminação, em especial racismo. Esse tratado que fala de direitos humanos, se ele passou pelo mesmo quórum das emendas constitucionais, ele vai ter força de norma constitucional. Como assim, professor? Os países estão reunidos para aprovar o Tratado Internacional de Direitos Humanos. O Brasil foi convidado.
O presidente vai chegar lá e vai dizer, presidente, vai participar? Ele vai dizer, não sei. Eu vou pegar ele aqui, vou botar aqui na minha mala e vou levar para a galera que manda lá em casa, que é o Congresso Nacional. Se eles aprovarem, pronto, aí está de boa. Aí ele vai pegar esse tratado e vai levar para o Congresso. Fala, rapaziada do Congresso, tudo bem? Tratado internacional para vocês aí discutirem. Se o Congresso aprovar em 2 casas, 2 turnos, 3/5, ou seja, com o mesmo quórum das emendas constitucional, como ele fala de direitos humanos, ou seja, de direitos fundamentais, e ele foi aprovado com o mesmo quórum das emendas constitucionais, 2 casas, 2 turnos, 3/5, aí esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai ter força de emenda constitucional, porque ele foi aprovado igual a emenda constitucional. Então, o presidente mandou lá para o Congresso aprovou em 2 casas, 2 turnos, 3/5. Depois volta para o presidente, ele dá a canetada dele, ele faz o depósito no organismo internacional e aí o Brasil está participando em âmbito internacional. Entendeu a jogada? Tanto é, de novo, o que ele diz aqui, ó. Os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados igualzinho à emenda constitucional, 2 casas, 2 turnos, 3/5, tem força de emenda constitucional, porque ele foi aprovado igual à emenda constitucional. Sua prova vai dizer que ele tem força de norma constitucional originária. Não, ele não tem força de norma constitucional originária. Ele tem força de emenda constitucional, porque ele foi aprovado igual a emenda. Beleza? Beleza. Mas, professor, eu não entendi uma coisa. Por que aqui embaixo da Constituição tem tratados internacionais de direitos humanos também? Por quê? Que doideira. Por que tem lá e cá? Por que isso? Isso aqui, gente. Esse parágrafo 3º, ele foi incluído pela Emenda Constitucional 45 em 2004. Ora, se ele foi incluído em 2004, significa dizer que antes de 2004 essa regra não existia. E se essa regra não existia antes de 2004, significa dizer que nenhum tratado internacional de direitos humanos passou pelo quórum de 2 casas, 2 turnos, 3/5 antes de 2004. Então, antes de 2004, era como, professor? Antes de 2004, eles eram aprovados em um turno, com um quórum de 50% mais um, ou seja, maioria simples. E aí, o que fazer com os tratados anteriores a 2004 que não passaram pelo quórum das emendas constitucionais e, portanto, não teria força de emenda constitucional? Aí o STF decidiu colocar eles aqui embaixo. É o que a gente chama nesse momento de norma infraconstitucional. Por que norma infraconstitucional? Porque está abaixo da Constituição. Infra de inferior, abaixo da Constituição. Então, que tratado internacional é esse aqui, professor? São os tratados anteriores a 2004. Ou seja, os tratados que foram aprovados com um quórum de 50% mais um, né? Não chegando ali ao quórum, por exemplo, de 60%. Beleza? Então, são os tratados anteriores a 2004. Por exemplo, o Tratado de São José da Costa Rica, ele está aí, um tratado antigão, foi antes de 2004, ele está abaixo da Constituição. Beleza? No mais, aqui embaixo eu tenho leis, tá? Aí, né, todo tipo de lei federal, lei estadual, lei municipal e tudo que tem força de lei. Como, por exemplo, súmulas vinculantes.
que tem força de lei. Agora, qual é a bronca aqui para a gente? É que os tratados internacionais têm força de lei. Aí o cara fala, é o quê, professor? De novo, tratado? Só que são os tratados internacionais que não falem de direitos humanos. Por exemplo, um tratado de direito econômico entre dois países. Ele vai ter força de quê? De lei. Para ficar na Constituição, tem que ser direitos humanos. Tá? Se é um tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado com o quórum das emendas, 2 casas, 2 turnos, 3/5, é como se fosse a Constituição fora da Constituição. É como se fosse um anexo, aquele documento é como se fosse um anexo da Constituição. Ele vai ter força de norma constitucional. Se ele é anterior a 2004, ele passou por um turno e um quórum de 50% mais um. Então, moral da história, ele vai ficar abaixo da Constituição, mas ele é um tratado internacional de direitos humanos. Agora, se não for de direitos humanos, aí vai ficar abaixo desses tratados, vai ter força de lei, tá? Ou seja, os de direitos humanos seriam aqui o que a gente chama de norma supralegal. Ou seja, está acima da lei. Se sua prova chegar e dizer assim, qual é a norma infraconstitucional supralegal que está abaixo da Constituição, acima da lei? Os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com o quórum das emendas, os anteriores a 2004. Entendeu a jogada? E, por fim, aqui embaixo, nós temos os atos administrativos normativos, que são os atos que a administração pública, o poder executivo, as normas que eles fazem, mas que só complementam a lei, por isso que estão ali na base. Tranquilo? Para encerrar essa explicação, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, olha só, deixa eu vir aqui, só apagando aqui rapidinho para vocês. A gente falou aqui do depositário infiel, lembra? Que o STF veio e disse, olha, depositário infiel, você não pode ser preso. Por que o STF disse que o depositário infiel não poderia ser preso? Por que o STF tomou essa atitude, hein, professor? Vamos lá, vamos entender um pouco disso aqui agora mesmo. Ele disse o seguinte, a gente tem a Constituição aqui em cima, né? A gente tem isso aqui, ó. Aqui a gente tem a Constituição, aqui a gente tem os tratados internacionais de direitos humanos que não passaram pelo quórum das emendas, os anteriores a 2004, aqui a gente tem as leis, e aqui a gente tem os atos administrativos normativos. Beleza. Acompanhe o raciocínio. A Constituição está dizendo, prende o depositário infiel. Para prender, está lá dizendo que ele vai ser preso. Só que ela não diz como, quando, onde, como, nada. O tempo que ele vai ficar, se vai ter audiência, se não vai ter, se vai ter que, pode reparar o dano, se tem acordo, não disse nada. Então precisa de uma lei para regulamentar. Teria que ter a lei do depositário infiel. E aí, nesse momento foi feita a lei do depositário infiel, ou seja, nesse momento o depositário infiel poderia ser preso. Só que aí entrou a mágica do STF. O que é que ele disse? Ele disse que aqui tem aquele tratado antigão, né? O Tratado de São José da Costa Rica, que é um tratado anterior a 2004. E esse tratado, ele diz que só pode ter uma prisão por dívida, que é pensão alimentícia. Aí o que é que o STF decidiu? Que essa lei que fala do depositário infiel está indo de encontro, ou seja, está batendo de frente com o Tratado
Tratado Internacional de Direitos Humanos, que é o Tratado de São José da Costa Rica, que só diz que só pode ter uma prisão civil, que é a pensão. E aí, essa lei aqui ficou suspensa. E aí, sem essa lei, não tem regulamentação para o depositário fiel. Logo, ele não pode ser preso. Agora, o que o STF não falou aqui para a gente, só uma fofoca nossa, é que esse tratado não está indo de encontro à Constituição, não. Porque pau que dá em Zé, dá em pé também. Aí, nesse ponto, o STF e não falou nada. E foi embora. Agora, por que deu esse bug? Porque na maioria dos países do Sarabado não é só 6. os tratados internacionais estão acima Sarabado não é só da 6. Constituição. Acima. Não é nem 4 horas. Aqui no Brasil a gente conseguiu botar embaixo. Então tá botando 8 horas, 6. É diferente dos iguais. A gente gosta dessas coisas. Tá? Para que seguir igual a todo mundo? Aí é diferente. Né? Então acabou dando esse bug. Mas essa seria a ideia dos Tratamento de 5 horas, né? Nem 4. humanos. Beleza, meu povo? Tranquilo. E aí, para fechar o bloco, ele disse: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação tem manifestada adesão. Em outras palavras, se o Brasil quer aderir àquele Tribunal Internacional, é óbvio que ele vai respeitar as regras do Tribunal Penal Internacional, senão nem vá. Né? Isso aí é óbvio. Beleza? Tranquilo? Lembrando sempre, pessoal, que essa parte aí dessa pirâmide aqui, essa questão do tratado internacional, tudo, se você tem alguma dúvida, vai lá, deixa sua dúvida específica e a gente vai batendo papo lá nas minhas redes sociais, professor Evaldo Rodrigues, tá bom? Beleza? Próxima aula, pode apertar o cinto, que vamos